Sejam muito bem-vindos a mais um programa Tricidades. A nossa convidada de hoje é a minha queridíssima professora doutora Mariana Brock. Querida, seja muito bem-vinda, querida. Muito obrigada por aceitar comparecer com essa agenda atribuladíssima, consultório, UEA, enfim, uma série de atividades. Essa, se vestir uma tradução de uma Mulher Maravilha, tá aqui. Ixi. Não, de verdade. Mariana Brock, conta aí um pouquinho da tua história de vida. A gente está acostumada a conversar só sobre os bebês. Vamos lá. Mas conta um pouquinho da tua história de vida, que eu sei parcialmente, por causa das minhas longas conversas com a minha saudosa amiga, doutora Maria, Facnet. Verdade. Trícia, obrigada pelo convite. Imagina. É sempre bom estar junto contigo. Você sabe que a gente tem uma amizade de longo tempo e que eu gosto muito de ti. De décadas. Não espalha para ninguém fazer conta da nossa idade. É verdade. Bom, falar de mim, né, é complexo, mas vamos lá. Não, mas vamos lá. Eu começo, tá? A Mariana é filha de um dos maiores cirurgiões, neurocirurgiões do mundo, e é verdade, podem pesquisar. Reside na Alemanha, né? Podem pesquisar, Mário Brock. Isso. Aí eu nasci no Rio de Janeiro, né, onde eu fiz toda a minha formação lá, não só de colégio, como também de faculdade, como também de residência, como também de pós-graduação. E aí, quando eu estava na faculdade, eu conheci um amazonense e me casei com ele. Mas vamos devagar, Mariana. Fui rebocada para cá. Mariana estudou no tradicionalíssimo Colégio Santo Inácio, tá certo? Verdade. Né? Sempre foi aluna nota 10, dedicadíssima. Sempre estudou nas melhores escolas, faculdades, cursos disso e tudo mais. E veio para Manaus porque conheceu um professor amazonense, né? E Verdade. naquela época a UEA estava abrindo e vocês vieram ser os primeiros professores da primeira turma de medicina da UEA. É verdade. Certo? É verdade. E aí montaram um serviço de ultrassonografia aqui, na época no Millennium, hoje no Cristal, né? Atenderam também na Unimed durante muito tempo, né? Já viram, eu acho que já estão vendo praticamente a segunda geração de bebês, né? É verdade. Que viram nascer, né? E acompanharam a gravidez, né? E não vamos dar muita conversa aqui, senão o povo vai realmente começar a fazer conta. Eu fiz ultrassom de Jesus Cristo. Não, senão o povo vai realmente começar a fazer conta. Mas vamos lá, Mariana. Com todo esse teu currículo, né? A gente tinha que explicar que só um amazonense para te trazer para cá. Porque se não fosse o amor pelo amazonense, você estaria na Alemanha, né? Ou pelo menos no Rio de Janeiro. Talvez, e até muito por ignorância, né? Então, assim, quando a gente não mora aqui no Amazonas, a gente não sabe, muita gente não conhece Manaus, muita gente não conhece o Amazonas e não sabe o que tem aqui, o que espera. Tem gente que já me perguntaram, quando eu falei que vinha para cá, se a cobra andava na rua. Eu já tinha vindo e vindo, logicamente, falei assim, não só a cobra, como o jacaré, como o índio, porque as pessoas não têm uma noção do que tem. Então, assim, talvez por ignorância... Será que hoje em dia, ainda... assim, não só por ignorância... Naquela época que a internet não estava tão ativa, mas hoje eu já acho que... talvez. Hoje eu já acho que se a pessoa vier falar um absurdo desse, é porque ela tá querendo tirar sarro da tua cara. Aí a gente responde como eu respondi. Não, tem cobra, tem jacaré, tem... Porque é uma ignorância, né? Se bem que se morar em alguns locais de Manaus, até pode dar sorte de encontrar. Não deixa de ser verdade. Mas assim, talvez, se na época eu conhecesse o Amazonas e conhecesse Manaus, eu
não precisasse nem ter casado para vir morar aqui. Eu gosto, de fato, a de morar Mariana aqui. é uma pessoa realmente muito bem adaptada ao Amazonas. Eu gosto de morar aqui, eu gosto de Manaus, eu gosto da minha vida daqui. E gosta das pessoas daqui. O que é mais interessante é que a maioria das pessoas que estão nascidas e criadas fora, elas, tipo, têm um preconceito com as pessoas daqui. A Mariana não, a Mariana é amazonense. Eu me considero amazonense, eu já tenho muitos amigos aqui. Não, e eu vejo o crachá dela no Congresso, Mariana Brock, Amazonas. Amazonas, que é aqui que eu moro, aqui que é minha casa, né? E aqui que é minha faculdade. E é assim que eu me sinto. Eu me sinto mesmo amazonense, mais até do que carioca. Ainda sou mais carioca em termos de tempo de morar lá do que aqui, mas daqui a pouco isso vai já estar até virando, eu vou ser mais amazonense de morada do que carioca. Né? Mas o meu coração é daqui, eu gosto de Manaus. E também a metade dos filhos é amazonense e a metade é carioca. Metade é carioca, meio a meio. Os lá de casa não se lembram que nasceram no Rio de Janeiro e são muito revoltados com isso, sabia? De terem nascido lá? O Dudu quer um dia na vida dele ter a felicidade de receber um título de cidadão amazonense. É bacana mesmo, né? Mas nasceram por questões médicas, né, Mariana? Sim. Na época foi a melhor solução. Porque na época os hospitais aqui não eram iguais aos hospitais de lá. Então as condições de UTI, neonatal, eram diferentes, né? Eu acho que o principal era o número de leitos de UTI neonatal, que nunca era suficiente para o número de bebês prematuros que... E de infraestrutura também, né? De pessoal capacitado não, mas de infraestrutura até tinha uma boa UTI neonatal na Unimed, mas não tinha leite suficiente. Também. Você não podia arriscar, no meu caso, você não podia arriscar não ter leito de UTI neonatal. Com certeza. Mas, aí eu me considero mais amazonense do que carioca, amo morar em Manaus, gosto dos meus amigos daqui, gosto do meu trabalho. E se me perguntarem, quer voltar a morar no Rio de Janeiro? Não. Amo meus amigos do Rio de Janeiro, mantenho contato com eles até hoje, mas a minha casa é aqui. O Rio de Janeiro é muito bom pra gente ir lá passar umas férias, né? Eu nem sei mais se não, com esse tiroteio todo que tem, que tá tendo. Mas assim, viver o dia a dia no Rio de Janeiro é muito difícil. Tá mais complicado, né? A gente vê o mais antigo ultrassonografista vivo do Brasil, Dr. Sérgio Simões, ainda tem uma qualidade de vida bem aquém da de vocês, né? Não sei. Claro, porque, meu amor. O Sérgio, ele é uma referência lá. O Sérgio trabalha 20 horas por dia, dorme 4. Né? E é uma referência, é um ícone, né? Sai de noite pra casa com o coração acelerado, porque o horário que tá saindo é perigoso. Se a rua estiver fechada, sai de ré, entendeu? Já sai de ré em rua dentro do carro dele. E, tipo, era apenas o carro do lixo, mas quem vai saber no Rio de Janeiro se a rua tá fechada pelo carro do lixo ou porque tá tendo um arrastão, né? Sim. Então... E isso aqui no Amazonas, em Manaus, especialmente, a gente não tem isso. A gente sai de casa e assim... A grande chance é da gente voltar e de estar tudo bem, né? No Rio de Janeiro isso é uma incógnita, infelizmente. Não, e também não existem casas com a qualidade de vida que você tem num lugar que não seja perigoso no Rio. Sim. Né? Ou se tem, aí são inatingíveis financeiramente. O custo é muito alto, né? Aí tu teria que renascer, né, numa daquelas... Herdeira. Isso, numa daquelas famílias, daquelas 30 famílias que podem morar no Jardim Pernambuco e acabou essa história, né? Aí talvez seja interessante, né? Talvez, né? Talvez. Mas, Mariana, brincadeiras à parte, vamos lá. Você é uma pessoa que tem um currículo invejável. Especialista em ultrassonografia, mestre, doutora, professora da UEA, atende na rede pública há muitos anos, atende na própria clínica, acho que já atendeu praticamente toda
os bebês, os millennials para cá, já passaram, já foram conhecidos e fotografados por você desde a vida intraútero, né? Mariana Brock, como falar de como escolher o seu médico? Tá aí uma coisa extremamente Você que trabalha, na formação de médicos desde a fundação da UEA, que é referência, né, em ensino da medicina no Amazonas, né? Eu dou aula na UEA há 22 anos. Dou aula também na FAMetro, né? Há uns 7 anos, desde a primeira turma também. Sim. A Mariana é sempre a pioneira. Ela poderia cantar Quero ser a pioneira, a erguer minha bandeira e plantar minha raiz. Senão que eu tô ficando velha, mas tá bom. Velha não, experiente. E aí com isso, assim, com essa experiência que a gente vem adquirindo ao longo dos anos, o que a gente vê, a gente conhece os alunos e a gente sabe, eu brinco com eles, que a gente sabe quem são os bons alunos e a gente também decora os que não são tão bons, né? E assim, o que a gente tem visto hoje com essa questão de rede social é que as pessoas são muito iludidas pelo que elas veem. Então, às vezes, aparece uma pessoa que nem médico é. Há pouco tempo apareceu o caso de uma pessoa que nem médico era. E com isso eu vou pedir um minutinho de comercial para desengasgar e a gente volta já. E a Mariana vai me contar essa história toda. A gente volta já. Voltando aqui para esse segundo bloco com a professora doutora Mariana Brock. A gente falava sobre uma falsa médica que andou. Não é uma, são várias falsas médicas. Isso na internet. Existem várias pessoas, não só que se passam por outras, mas atrizes contratadas por laboratórios que se passam por médicas e recomendam uma medicação. E aí as pessoas acreditam e compram a medicação, na maioria das vezes, medicações que são ditas naturais e que muitas das vezes de natural não tem nada, e começam a ter efeitos colaterais. E agora, inclusive, teve um caso de morte no ano passado, ou retrasado, de uma medicação dessa. Deu uma hepatite na paciente, uma hepatite fulminante, e ela veio a óbito. E eu me lembrei agora que também as pessoas consomem muitos medicamentos pseudonaturais vendidos por influenciadoras. Sim, e muitas das vezes até não só influenciadoras, como também por fake news de artista. Então, hoje em dia, com a inteligência artificial, é muito fácil. Pego uma imagem de uma pessoa famosa, eu recomendo que use essa medicação. E aí, quem não está afeito a isso, vai lá, olha a medicação que a minha artista favorita usa, então vou comprar também, vou tomar porque eu quero ser igual a ela. E em relação à medicina, o que tem acontecido com a internet é que eu pego, faço o meu cabelo, me maqueio, fico lá toda bonita, vou lá e falo, oi gente, eu sou a doutora fulana, eu tenho uma vasta experiência, e as pessoas nem checam se aquilo é verdade, e isso é facilmente feito no site do Conselho Federal de Medicina, CFM, você pode botar o nome do profissional e ver se ele tem o registro de especialista, o RQE, e lá você tem as informações dessa pessoa, ou você consulta o currículo dela, currículo Lattes, que é o currículo que toda pessoa que tem doutorado, que faz a área acadêmica tem que ter e que um bom médico deveria de ter também. Dá licença, Mariana, porque eu quero ter uma conversinha com o meu público aqui. Eu sei que vocês são muito ligados, né, à rede social, enfim. Mas tem toda uma geração de pessoas que escolhem médicos pelas redes sociais, tá? É muito pouco provável que os melhores médicos estejam tão ativos nas redes sociais porque eles não têm tempo. Existem, sim, médicos muito bons que contratam uma equipe
para gerenciar essas redes sociais. Mas a maioria daqueles médicos, a grande maioria, não quer dizer que sejam todos, daqueles médicos que são muito bons influencers, eles não têm tempo, experiência, bagagem para serem os melhores, os mais recomendados a atender vocês. Então, gente, rede social não é lugar para você escolher médico. Não é lugar. TikTok, Instagram, YouTube, não é o lugar para você reconhecer médico. Nem LinkedIn é o lugar para você analisar currículo de médico. Currículo de médico tem que ser analisado. Primeiro você tem que procurar o registro realmente, né? Procurar o RQE, né? No Conselho, no Federal de Medicina ou no Conselho da Sociedade de Especialidade daquele médico, né? E para saber se ele é realmente capacitado, como ele diz, você tem que entrar numa plataforma que seja uma plataforma do ambiente acadêmico, que é a plataforma Lattes, que é ligada ao CNPq. Então, quero saber, quando um médico aparecer numa rede social dizendo que ele tem muita titulação, quer saber se é verdade? Entre na plataforma Lattes. Não é isso, Mariana? Isso, ou minimamente vá no conselho, porque a gente não está dizendo que todo mundo que está na rede social é um mau médico. Não, existem ótimos médicos. Para você. Pode ser um lugar para você conhecer. Então, teu primeiro contato, mas entrou lá no Instagram, viu lá a doutora Trícia, falou assim, olha, gostei do que ela postou. Vamos ver se a doutora Trícia é, primeiro, uma doutora mesmo, ou segundo, se é uma apresentadora de TV falando muito. Não, ou se ela tem mesmo tudo o que ela diz que ela tem. Porque a quantidade de pessoas que fala que tem coisas que na verdade não tem é muito grande. Tenho excelentes alunos que são excelentes influenciadores, que são ótimos médicos, que foram meus alunos há muitos anos. Nós já tivemos ministros nomeados que mentiam sobre sua titulação. Mas nós temos, por um outro lado, uma outra gama de pessoas que se usam da sua beleza, da sua capacidade de fazer... E vamos conversar aqui, a gente como professor, a gente sabe, a Mariana na área de medicina, eu numa área completamente diferente, a gente sabe quando o aluno é interessado, quando ele estuda, quando ele procura se informar, ele procura participar de congresso, ele procura, mas tem que ter dinheiro. Não, as pessoas mais esforçadas nem sempre ou quase nunca são aquelas que têm mais condições. Tem gente que luta atrás, batalha atrás, entra, faz uma prova de residência no estado do Engenhão, no estádio do Palestra Itália, que agora chama... Como é que chama agora? Enfim... senta lá, faz uma prova de residência, vai numa pindaíba, mas se esforça e tudo mais. E a gente sabe quem são aqueles alunos que nunca se interessaram por nada, né? E era a maneira que antigamente você escolhia médico, através da referência dos professores, né? Só que hoje... virou uma grande vitrine, você mostrar os procedimentos, a máquina nova que você comprou para fazer isso, fazer aquilo. E é muito frequente, né, de aparecerem casos, né, em consultórios de médicos experientes, principalmente professores, casos de complicações que aí tem que ser realmente indicado para um médico bem experiente, e você vai aprender da forma mais dolorosa, né? Ou de erro diagnóstico também, que às vezes que acontece, é demais, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente só tem esse corpo, a gente só tem essa vida. Então, na medicina, ser médico não me torna melhor do que ninguém, mas um erro meu é difícil, às vezes, de consertar. E pode ser fatal. Então, eu estudo todo dia,
leio o artigo todo dia, porque eu tenho que me manter atualizada. Não, e eu posso assinar embaixo e comprovar o quanto a Mariana até hoje estuda. Porque a gente tem que se manter atualizado, porque a gente lida com a vida do outro. E a vida do outro não pode ser brincadeira. Isso, na minha concepção e na concepção de pessoas sérias. E a Mariana lida com uma coisa mais complicada ainda. Ela lida com 2 vidas, às vezes 3, às vezes 4, e vidas que não podem nem dizer ainda o que elas escolheram, o que elas querem. São vidinhas ali que estão precisando que a Mariana dê o parecer dela a respeito com muita responsabilidade. Isso. Né? É o sonho dos outros também, né? Não, e às vezes assim, as pessoas acabam interrompendo uma gravidez antes, porque o ultrassonografista recomendou, e aí quando o bebezinho nasce prematuro, não era tão necessário assim, ou às vezes nem era necessário, né? Enfim, a gente sabe que uma internação em UTI neonatal é uma coisa muito complicada, né? Por mais que a gente tenha recursos, assim, a gente não quer que os filhos da gente passem por isso, jamais, né? A Mariana tem 4 filhos, né? Cada um mais lindo que o outro, cada um nasceu mais forte e saudável que o outro, graças a Deus, né? E a gente quer que todas as crianças que venham ao mundo tenham a mesma sorte e saúde que nossos filhos tiveram, sim, né? E isso é uma responsabilidade do pessoal da área médica, não só no ultrassom, na obstetrícia, na área de estética, onde está tendo um monte de loucura. E as pessoas estão ficando deformadas. Passa na televisão toda semana reportagem de pessoas que não são médicos, que se passam por médico, fazem procedimento estético, e aí dá necrose, aí a pessoa perde o lábio, a pessoa perde o nariz. Não, esteticistas fazendo coisa, né? Nada contra a pessoa, mas é porque tem mas coisas cada um com a sua especialidade. Exatamente. Você não vai construir uma ponte, Mariana. Nem vou fazer uma petição. Nem vou fazer uma petição para o juiz, porque eu não sei. Não, mas assim, você não vai, por mais que ela tenha um currículo maravilhoso, ela não vai calcular o peso de uma ponte. Né? Uma pessoa de uma outra área não pode se meter. Não deve, né? E assim, se você faz, por exemplo, se eu sou uma advogada e defendo uma pessoa errada e essa pessoa vai presa, ela ainda tem a chance de contratar um outro advogado para conseguir resolver o problema. Na medicina, nem sempre isso acontece. Então, às vezes, um erro é fatal. É muito difícil a pessoa ter a segunda chance. Como ressuscitar uma pessoa, ou então, como já aconteceu, de fazer cirurgia, de amputar a perna direita, amputar a perna esquerda, de você devolver uma perna, um membro. Então, você tem que tomar conta de você e você tem que escolher um profissional adequado. Principalmente no teu caso, não tem como devolver um bebezinho para o útero, né? Não tem como devolver um bebê para o útero, não tem como você reverter. E a gente ajuda a condução do obstetra. Então, se eu falar para o obstetra, a gente trabalha em conjunto. Eu tenho alguns obstetras que a gente faz uma parceria. Então, quando eu vejo que tem alguma coisa errada... que confiam no teu trabalho, né? Que, por exemplo, fiz um exame de uma paciente. Isso acontece toda semana. Acho que tem alguma coisa que não está bacana. Eu ligo para o obstetra e falo: fulano, a sua paciente fulana está com isso. E a gente discute o caso junto para que aquele paciente tenha a melhor assistência possível e que o desfecho da gestação seja um desfecho favorável. Pode ser um pouco prematuro, o que não pode é não ter o neném para entregar para aquela mãe. É muito complicado, entendeu? Gente. É uma experiência muito dolorosa você ir para uma maternidade. Não queiram saber o que é ir para uma maternidade e voltar sem o seu bebê. É muita responsabilidade e você não tem ideia do trauma que isso vai causar para o resto da sua vida. Mariana, essa entrevista não deu para nada. Acabou, entendeu? Só deu para introdução. Vamos continuar? Bora. Então, claro.
Prestem atenção que doutora Mariana Brock vai estar no próximo programa. Acompanhem o próximo programa que a gente vai continuar essa conversa. Um beijo para vocês e até amanhã.